gentios. Ele vai dizer, gentios, ó povo gentio, vocês não foram resgatados para formar uma religiosidade ou um grupo distinto de qualquer outro existente, mas vocês foram agregados, vocês foram unidos, vocês e o povo de Deus do Velho Testamento agora formam um só povo diante do Senhor. Por isso, nós temos aqui no capítulo 2, de 11 a 22, Paulo falando do nosso relacionamento horizontal. No início do capítulo 2 até o verso 10, Paulo fala do nosso relacionamento vertical com o Senhor. Mas agora ele fala do nosso relacionamento como povo do Senhor neste mundo. Por isso que agora Paulo vai mostrar a condição coletiva ou o resultado dessa salvação. E ele vai dizer: estávamos separados, mas Cristo nos aproximou pelo seu sangue. E a linguagem que Paulo utiliza aqui é de reconciliação. E ele vai falar da reconciliação entre o Israel do Velho Testamento e agora o novo Israel do Novo Testamento, ou a antiga igreja da antiga dispensação do Velho Testamento e agora a igreja que está plena e cheia do Espírito Santo. E veja que Paulo utiliza uma linguagem que não pode deixar de brilhar aos nossos olhos, porque ele já começa dizendo, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Paulo, ele inicia esse processo falando de circuncisão, porque circuncisão era de fato o âmago para o povo de Israel. Esse era o grande sinal para aquele que era filho de Deus, nação de Deus, habitação de Deus, povo do Senhor. Essa era a grande marca que o corpo trazia. Paulo, então, de maneira muito sutil, ele vai trazer esse elemento, falando que, de fato, éramos intitulados como incircuncisos diante daquele que são circuncidados na carne. Ora, veja, o que Paulo está dizendo aqui é que ele ainda não entra na questão espiritual que ele vai depois desenvolver. Mas o que ele está dizendo é a nação visível, as pessoas. Ou seja, você tem aqueles que são circuncidados e estes circuncidados rejeitam os incircuncisos na carne. Mas Paulo depois vai mostrar que a questão não é apenas isto. Não se resume a isto. Não se resume a uma nação física. Não se resume a uma etnia, a uma raça humana. Não se limita à biologia, mas é muito mais profundo, porque ele vai dizer no verso 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Você percebe como Paulo está tratando aqui? Paulo ele começa a tratar acerca da visão meramente humana de uma nação existente, cuja marca é a circuncisão. Mas Paulo diz, mas não é exatamente isto. Não é essa circuncisão humana na carne. É muito mais profundo. Porque, de fato, o âmago não é a circuncisão. Não é a circuncisão física que vai determinar quem é povo de Deus. O que determina se alguém faz parte do povo de Deus é Cristo. É o Senhor da glória. Por isso, Paulo vai mostrar que em Cristo é que surge uma nova nação, uma família, uma só casa. Por isso, Paulo vai deixar claro que a cruz não é apenas o elemento que salva indivíduos, mas a cruz também cria um novo povo unido pelo poder de Deus. Porque a questão não são os mandamentos no que diz respeito aos ritos que o Senhor Deus mesmo instituiu, incluindo a circuncisão, mas é Cristo. E se alguém não tem Cristo, ele pode ser circuncidado na carne, ele pode frequentar uma sinagoga, ele pode fazer o que bem entender.
mas ele não é povo de Deus. E um gentio que não é circuncidado na carne, mas que é alcançado pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo e é salvo, ele se torna Israel de Deus. Ele se torna povo do Senhor. E por que isto? Porque Cristo derrubou o muro da separação e fez de pecadores reconciliados como uma morada do Senhor. Pecadores foram salvos pelo Senhor. Esse, portanto, é o argumento de Paulo. E ele vai aqui retirar a visão de que, de fato, Israel como nação é um povo separado. Não, não existe isso. O que determina não é a circuncisão da carne. O que determina não é a linhagem sanguínea. O que determina é Cristo. Cristo é o ponto fundamental. Cristo é, de fato, o elemento único que vai determinar se nós, gentios, e aqueles que são judeus por sangue, se são, de fato, Israel de Deus, se são, de fato, o povo do Senhor, se são, de fato, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. É por isso que Paulo ele começa aqui no seu argumento mostrando que no passado nós estávamos alienados de Cristo. Veja, ele não fala primeiramente que nós estávamos alienados de Israel, ele fala que nós estávamos alienados de Cristo. E isso então faz com que estivéssemos separados do povo do Senhor. Veja como ele fala aqui no verso 11 e verso 12, repetindo novamente. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, o que Paulo está trazendo aqui? Paulo começa dizendo, portanto, lembrai-vos. Traga à memória da situação daquele que antes estava sem Cristo e de que maneira, de fato, esta pessoa ela deve se entender como salva pelo Senhor. Mais uma vez, meus amados irmãos, poderia baixar um pouquinho o microfone, por gentileza? Está muito alto. Poderia baixar o som, por gentileza? Nós entendemos aqui que Paulo ele vai usar o mesmo argumento. Lembrem-se de que vocês eram antes do Senhor. E o que Paulo vai mostrar? Que nós, como gentios, estávamos numa condição terrível, numa condição sombria, porque uma pessoa sem Cristo, ele é sem salvação. E se estamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, nós não éramos uma nação. E se estamos separados da comunidade de Israel, éramos estranhos às alianças da promessa, não tínhamos direito nenhum. É por isso que todas as promessas trazidas no Velho Testamento é para o povo de Deus, é para a igreja do Senhor, é para você que hoje é, de fato, o Israel de Deus. Mas antes, sem Cristo, éramos estranhos a essa promessa. Não havia nenhum direito da nossa parte em Cristo Jesus. Por isso não havia esperança, portanto não havia nenhuma perspectiva. E todos estavam sem Deus no mundo, ou seja, não tinham absolutamente nada para si, estavam no vazio, numa situação e numa condição de desespero. É isso que Paulo está dizendo. Não se trata apenas de você se tornar uma nação. Se trata do fato de que nós fomos resgatados de uma condição muito ruim, de uma condição sombria, de uma condição terrível. E nós precisamos sempre, como crentes, lembrar de onde Deus nos tirou, de onde Ele nos arrancou pelo seu poder. Porque nós entendemos, conforme Paulo nos diz aqui, que o homem ele pode ter cultura, ele pode ter religião, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, ele pode ter poder, mas ele sem Cristo está perdido. E ele não tem absolutamente nada sem Cristo. Ele pode ter tudo nesse mundo, mas isso não tem valor algum.
porque a sua alma está no inferno, a sua alma está debaixo da ira do Senhor. Por isso, Paulo nos mostra que a graça de Deus se torna preciosa quando entendemos a profundidade da nossa antiga miséria. Nós temos que constantemente lembrar de onde Deus nos tirou, o que Ele fez e o que nós nos tornamos em Cristo Jesus. Porque se nós não fizermos isto, meus irmãos, nós podemos correr o risco de desenvolver no nosso coração arrogância espiritual. Nós podemos desenvolver no nosso coração o orgulho, esquecendo-nos da condição sem Cristo, esquecendo-nos de que tudo foi por causa da graça e da misericórdia do Senhor. Sem Cristo, terrível. Sem Cristo, separado dele, separado de Israel, separado das promessas, separado de tudo, inclusive do Senhor Deus. Por isso, Paulo ele vai mostrar que diante desta condição miserável de alguém sem Cristo, ele vai mostrar a obra do Senhor a partir do verso 13. E é interessante porque ele vai falar algo tão precioso, porque no verso 13 diz assim: mas agora, antes vocês eram aquilo que descrevi, mas agora, em Cristo Jesus, união mística com Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos torna, de fato, aqueles que se aproximam do Senhor. E aí Paulo vai trazer 3 condições da obra de Cristo e como resultado da obra de Cristo na nossa vida. Ele vai dizer que o sangue de Cristo, em primeiro lugar, nos torna de despatriados, alguém que não tem reino, alguém que não tem nenhuma nação, para cidadãos do povo de Deus. E o ponto principal que nós encontramos aqui é o sangue de Cristo, é a obra de Cristo. Porque por meio de Cristo, onde havia separação, agora há aproximação. Antes, em Cristo, havia intriga, mas agora há comunhão. Antes, em Cristo, havia exclusão, mas agora há inclusão. Antes, em Cristo, havia inimizade, mas agora há paz. Guerra no passado, que agora se torna um reino cheio de paz. Um povo que adora ao Senhor por direito. E nós sabemos que quando Cristo nos alcança com o seu sangue, nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé. Nós nos tornamos povo de Deus. Éramos despatriados, éramos estrangeiros a esse reino do Senhor. Éramos como que pessoas indesejadas neste reino. Mas agora nós somos cidadãos de Deus pelo sangue de Cristo. Por isso, Paulo mostra que Cristo é a nossa paz. E por que paz? Porque havia rebelião entre nós contra o Senhor Deus e inimizade da nossa parte para com Deus, como também havia inimizade entre nós e o povo do Senhor, e o Israel de Deus, a igreja de Cristo. Mas o Senhor é aquele que nos traz a paz que excede todo o entendimento. E veja, meus amados irmãos, essa paz ela não é intelectual. Ela não advém de pensamento humano, de filosofias ou ciência, muito menos política. Ela não é uma conquista. Essa paz ela é dada por Cristo Jesus, é uma bênção nas regiões celestes, é a paz de Cristo em nós. E veja só como Cristo se posiciona, porque ele não apenas trouxe a paz, mas ele é a própria paz em nós. Fomos pacificados com o Senhor, fomos pacificados com o povo de Deus, fomos inseridos no povo de Deus, um único povo desde Adão e Eva, e isto pela obra pacificadora de Cristo. Cristo não apenas trouxe, mas ele evangelizou, ele anunciou, e ele é a nossa própria paz, essa reconciliação que existe.
Por isso, quando olhamos para a reconciliação e a paz nele, em Cristo, judeus e gentios são unidos em um só corpo, em um só reino, em uma só igreja. Porque, de fato, a obra de Cristo não é fatiada, ou a obra de Cristo não é direcionada apenas para um setor da humanidade, mas a obra de Cristo, ela abrange desde Adão e Eva, os primeiros eleitos na história, até o último eleito a se converter. O Senhor é aquele que nos salva. Por isso, essa parede, que tinha aspectos de religiosidade, de cerimônias e também questões sociais, essa parede que nos separava do povo de Deus, ela foi ruída, ela foi destruída. Por isso, Paulo vai mencionar as leis cerimoniais que separavam Israel das demais nações. Ele diz: essas leis cerimoniais foram todas abolidas em Cristo. Não necessitamos mais de templos, não necessitamos mais de circuncisão física, não necessitamos mais de todos os aparatos litúrgicos da antiga dispensação, da antiga igreja. Não precisamos mais disto, porque tudo isso se exclui na obra de Cristo para que todos os povos formem uma só nação. E isso inclui também para aquele que é judeu de sangue. Porque todos foram alcançados e unidos pelo Senhor. Por isso, estas leis que separavam, traziam separação, foram ruídas pela obra de Cristo. Cristo cumpriu aquilo para o qual essas ordenanças apontavam. Elas apontavam para Cristo, Cristo veio, elas não têm mais nenhuma serventia, e nós todos agora estamos unidos em Cristo Jesus, porque a cruz remove a barreira que separavam os povos, tornando uma só humanidade. Quando nós olhamos aqui a expressão de Paulo, quando ele diz que formou um só homem, a expressão homem ali não é o masculino, a expressão homem ali é raça humana, tornou uma só raça, uma só humanidade, um só povo do Senhor. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos para a redenção de Cristo, quando nós olhamos para a sua obra, não significa dizer simplesmente que Cristo melhorou a nossa relação ou melhorou a nossa situação. Não. Ele criou uma nova humanidade. É por isso que Paulo, lá no verso 10 do capítulo 2, ele diz: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus. Somos uma nova criação, uma criação espiritual, uma criação que situa-se nas regiões celestes ou celestiais em Cristo Jesus. É por isso que a obra do Senhor demonstra que o ponto central na vida do crente não é questão étnica, nem social, nem cultural, nem nacional, mas é espiritual. E o povo do Senhor, espalhado por toda essa terra, manifesta a principal identidade de estar unido a Cristo pela fé, por meio da graça. Cristo reconciliou ambos, gentios e judeus, na carne, para que ambos tivessem com Deus e no Senhor formassem um só corpo por intermédio da cruz. Por isso, o plano de Deus já está efetivado, o plano de Deus já está em curso. Não há um plano B para uma nação específica, que não é necessariamente a igreja, e que Deus vai salvar. Não existe isso, meus amados. Porque a obra de Cristo é única, ela é poderosa, e ela salva aqueles que se tornam povo do Senhor. Por isso, Paulo vai dizer que a conversão, tanto para os que estavam longe, que são os gentios, para os que estavam perto daquilo que Deus manifesta, que são os judeus, ambos precisavam da mesma paz, do mesmo Salvador, da mesma adoção. E este é o ponto que Paulo nos traz aqui. Éramos separados,
éramos afastados de Cristo, de Israel, das promessas. Éramos afastados de tudo que existia, inclusive do próprio Deus, havendo uma muralha, mas Cristo é aquele que nos resgata, a nós gentios e judeus de sangue, para que juntos todos se tornem legítimos filhos de Abraão pela fé. É por isso que quando Paulo fala desta união que forma apenas um só povo, ele vai mais à frente, ele diz que essa obra de Cristo, que nos torna um reino, pode ser considerado também como filhos. Aqueles que eram bastardos, aqueles que eram apenas criatura de Deus, são convertidos e se tornam família do Senhor. Veja só o que diz o verso 19: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Paulo está de fato aqui trazendo para os crentes de Éfeso algo que os judaizantes estavam tentando destruir. Porque os judaizantes, eles até se diziam de Cristo, mas eles diziam, mas para que você de fato tenha a salvação, você tem que se circuncidar, você tem que guardar o 7º dia e não o primeiro, você tem que observar todas as cerimônias de Israel, você tem que ir pelo menos uma só vez na vida lá no templo para cultuar ao Senhor, e eles estavam amarrando o evangelho dentro dessas práticas que haviam sido totalmente abolidas por Cristo. Por isso Paulo diz, não, nós nos tornamos não apenas concidadãos, mas filhos. Esse é o efeito da adoção do Senhor, a adoção em Cristo. Gente que era apenas criatura de Deus, bastardos e afastados, agora se tornam filhos legítimos na família de Deus, nos trazendo privilégios com respeito ao nosso convívio. E quando olhamos para a nossa responsabilidade na comunhão, nós vamos descobrir que, como família, devemos amar uns aos outros. Nós descobrimos que, como família, devemos cuidar uns dos outros. Nós descobrimos que, como família, devemos perdoar uns aos outros. Nós descobrimos que, como família, devemos carregar o fardo uns dos outros. Nós descobrimos que, como família, devemos viver de modo digno do Pai que nos adotou. Nós somos da família de Deus e, por isso, desfrutamos desta comunhão, esta comunhão que não difere de nenhum outro povo. Os crentes de Tonga, os crentes da Austrália, os crentes das matas, os crentes lá de Israel, os crentes do Irã, os crentes do Iraque, os crentes da Coreia, do Norte e Sul, os crentes de todo o mundo formam uma família. Por isso é tão lindo quando nós nos tratamos como irmãos e irmãs. Isso não é apenas um clichê cristão ou evangélico. Isso é a manifestação de uma realidade. Nós somos família do Senhor e, como família, devemos viver em comunhão. Como família, devemos cuidar uns dos outros. Como família, devemos nos amar uns aos outros. Aliás, esta é a marca de Cristo, quando temos amor uns para com os outros. Mas, meus irmãos, Paulo ainda segue um pouco mais à frente. E ele vai dizer que a formação deste povo, a formação desta nação, que também é família, ele vai dizer, nós também nos tornamos santuário do Senhor. E eu poderia dizer que dos escombros do nosso pecado, dos monturos da nossa miséria, Deus nos fez santuário, a habitação do Senhor. Verso 20 a 22, Paulo diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Velho Testamento, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor,
no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O Senhor Deus não apenas nos fez seu povo, o Senhor Deus não nos fez apenas sua família, o Senhor Deus fez de nós sua morada. Transformou-nos na sua casa, onde Ele habita. E veja, nós somos o edifício cujo alicerce é Cristo, pelos apóstolos e profetas, porque apóstolos e profetas, eles falam do único Redentor, de um único Salvador, do único Cordeiro de Deus. Caso você não saiba, mas João Batista, ele não era um profeta do Novo Testamento. João Batista era um profeta do Velho Testamento, da antiga dispensação. E quando ele contemplou com os seus olhos o Redentor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, os profetas, e aí se você vai recuando um pouco mais na história, você chega aos profetas, e à guisa de exemplo, podemos ter, por exemplo, Daniel, podemos ter, por exemplo, Isaías, podemos ter, por exemplo, Oséias, que falam claramente do Senhor, dos salmos messiânicos que apontam para o Senhor, toda a história e toda a carreira do povo de Deus que aponta para Cristo. Porque as Escrituras testificam do nosso Redentor. É por isso que nós, ao olharmos de fato a obra do Senhor, vemos que Ele é o nosso alicerce por intermédio dos apóstolos e profetas, e esse é o fundamento preservado para nós nas Escrituras Sagradas. O fundamento da igreja não é outro. Não é um homem sentado no trono lá em Roma. Não são apóstolos falsos que recebem revelações do Senhor hoje. Mas a igreja, ela está fundamentada nas Escrituras Sagradas, porque o povo de Deus não se sustenta em opiniões humanas. O povo de Deus não se sustenta em tradições vazias. O povo de Deus não se sustenta, meus amados irmãos, por estratégias humanas. Tem muita gente à frente de igreja, até mesmo da presbiteriana, que cria metodologias para encher a igreja, comprometendo a pregação do evangelho, comprometendo a firmeza da Escritura Sagrada. Mas não é assim que nós aprendemos. Opiniões humanas, tradições vazias, estratégias humanas, fora. A nossa base são as Escrituras, porque ela possui a vida eterna e testifica de Cristo. Ele é o alicerce por meio de Velho e Novo Testamento, profetas e apóstolos. E aqui nós temos suficientemente, porque as Escrituras são absolutamente suficientes para nos conduzir neste mundo. Por isso, quando alguns dizem que recebem revelação do Senhor, isso é mentira. Porque o Senhor Deus já revelou toda a sua vontade na Escritura Sagrada. Não há mais hoje profetas do calibre destes profetas do Velho Testamento. Não há mais hoje apóstolos, porque nós já temos o fundamento profético e apostólico na Escritura Sagrada. Mas veja, meus amados irmãos, que Paulo, ao falar que nós somos este prédio, cujo alicerce são os profetas e apóstolos, ele também vai mostrar que existe uma pedra que nos une a profetas e apóstolos, a toda esta doutrina. Essa pedra é a pedra de esquina. Essa pedra é a pedra angular, porque no passado
quando eles construíam os prédios, eles faziam o baluarte, faziam o seu alicerce, e ali então, antes de construir, eles colocavam na quina uma pedra bem reta, e essa pedra fazia a junção das paredes e fazia com que esse prédio crescesse de maneira sustentável. E este é Cristo. Ah, meus amados irmãos, quando nós olhamos para nós como santuário de Deus, como casa do Senhor, como habitação do Espírito, nós entendemos que estamos alicerçados e guiados em Cristo Jesus. Como eu disse, a pedra principal é Cristo, que orienta e sustenta o edifício que deve ser alinhado, porque todo edifício cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nós somos um templo que está sendo construído. Você percebe que Paulo diz aqui, ele diz algo tão precioso. Ele diz no verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. Ele não diz vocês foram, vocês estão sendo. Sabe por quê? Porque ainda tem muita pedra viva, eleitos de Deus, que ainda não se converteram, que ainda não foram alcançados pela graça. Ainda a graça do Senhor está espalhada pelo mundo. Ainda a graça do Senhor está em busca dos seus eleitos. Ainda muitos estão sendo transformados pelo poder de Deus, se juntando a nós. E cada crente é uma pedrinha viva deste prédio que está sustentado pelos profetas e apóstolos e está guiado, está seguro na pedra de esquina, que é Cristo. Por isso, cada um de nós é uma pedra viva que faz parte do edifício onde o Senhor Deus habita com o seu Espírito Santo. Igreja não é só uma comunidade, não é só um grupo, não é só doutrinas que podem te fazer ficar mais rico, sofrer menos. Aliás, igreja não é isto. Nós, como povo de Deus, nós, como Israel, formado por legítimos filhos de Abraão, nós que de fato formamos uma nação, nós que formamos uma família, nós também somos um prédio onde o Senhor habita. Por isso, igreja é muito mais do que aquilo que pensamos. Igreja é muito mais do que aquilo que nós concebemos. E isto mostra a magnitude da obra de Deus. Que obra portentosa! Que obra magnífica! Porque de depravados, longe, imersos na sua depravação e pecado, Deus transforma em igreja, num povo que vive em família. E ele diz: em Cristo temos a comunhão trazida pela paz que excede todo entendimento. Por isso nós devemos olhar para Cristo como aquele que de fato é o âmago de todas as coisas. Nós devemos olhar para Cristo como aquele que é o único responsável pela minha condição e a sua condição, unidos ao povo do Senhor. Eu tenho oportunidade, ao longo da minha vida, de fazer algumas viagens para lugares bem distantes e até estranhos, e poder participar de cultos com irmãos na fé. Amados, é tão prazeroso. Às vezes eu estou num lugar cuja língua ou dialeto eu nem entendo. Eu conheço algumas melodias, não é? Porque eu sei em português e eles cantam as mesmas músicas na sua língua. Mas naquele momento eu posso dizer: meu Senhor, são meus irmãos. Eles amam ao mesmo Cristo, são habitados pelo mesmo Espírito Santo do Senhor. Se você sair daqui e for lá para a Tanzânia, ou lá para Tonga, ou lá para a Índia, ou qualquer lugar deste mundo, se você for à convocação do Senhor no culto solene,
com irmãos fiéis, você estará com o seu povo. Em qualquer lugar do mundo, inclusive Israel, como país na Palestina. Isso tudo por causa da obra de Cristo. Por isso, meus amados, quando nós somos confrontados com esta comunhão maravilhosa de todo o povo de Deus, desde Adão e Eva, os primeiros, até o último eleito a se converter, numa só nação que glorifica ao Senhor, que reina sobre todos nós, nós precisamos compreender a profundidade, a altura e a largura da obra de Deus em Cristo Jesus, pela aplicação do Espírito Santo. Quais são as aplicações que nós poderíamos trazer pensando nesta comunhão, neste muro que foi ruído, que foi rompido e que forma um povo apenas? Eu quero trazer aqui algumas aplicações, meus amados irmãos. A primeira delas não poderia ser diferente, e eu insisto nisto. Por favor, entenda que pela Escritura Sagrada, todos nós somos Israel de Deus. Nós somos uma nação. Nós somos uma família. Nós somos um santuário. Não há dois povos. Não há duas nações. Não há duas famílias de Deus. Não há dois santuários do Senhor. Somente um, pela obra de Cristo Jesus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, devemos sim, sempre, conforme Paulo utiliza aqui, de maneira metodológica, no capítulo 2, lembrar o que é uma pessoa sem Cristo e uma pessoa com Cristo. Lembrar o que nós éramos. Porque a arrogância, por vezes o orgulho, vem porque não nos lembramos daquilo que fomos. Vocês se lembram da parábola do credor incompassivo? Quando o rei perdoa toda a dívida daquele homem impagável, e ele sai dali, e ele não enche o seu coração de alegria, ele não enche o seu coração de regozijo, não. Quando ele encontra um conservo, um colega seu que lhe devia uma mixaria, ele é arrogante, ele é orgulhoso, porque ele se esquece da obra que o rei havia feito na vida dele. Meus amados irmãos, precisamos lembrar do que éramos, do que Deus fez por nós, a obra de Cristo, para que tenhamos, de fato, humildade diante do Senhor e sejamos agregadores. Em Efésios capítulo 3, mercê do Senhor Deus, e o capítulo 4, nós veremos isso de maneira mais detalhada, o sentido de que nós somos agregadores. Nós precisamos nos lembrar aqui, com base no que Paulo nos diz, essa obra magnífica, eu não valia nada. Eu era lixo. Tem gente que não gosta de ouvir isso, sabia? Ai, pastor, ai, tá, nossa, tá muito agressivo. Não, meu irmão, você era lixo, você era escória, você era churume. Eu diria até pior do que isso, sem Deus. Mas hoje, você é povo do Senhor. Hoje, você é família de Deus. Hoje, você é habitação preciosa do Senhor. Por isso somos comparados a vasos de barro que possuem tesouros incontáveis no seu interior. Hoje, nós somos alvo das promessas do Senhor contidas nas Escrituras Sagradas, somos alvo do seu amor. Hoje, de fato, Cristo, Ele nos qualifica nele, não em nós mesmos, mas nele. Mas não se esqueça de quem você era. Não se esqueça disto. Para que tenhamos humildade diante do Senhor e diante dos irmãos também. Para que sejamos humildes na nossa caminhada como família, como nação e nessa construção deste prédio glorioso. Sabe um outro ponto também, irmãos, que nós devemos considerar?
Nós não podemos ruir. Nós não podemos destruir a obra de Cristo. Sabe como? Nós não podemos reconstruir muros que nos separam. Mas como nós somos rápidos para fazer isto? É óbvio que quando nós olhamos para esta concepção, nós aplicamos para a nossa igreja local. Eu não posso construir muros entre mim e os meus irmãos. Eu não posso fazer isso porque eu estou afrontando ao Senhor. Eu também não posso fazer isso com outros irmãos, incluindo outras denominações. Podemos ter pontos de discordância, mas eu não posso fazer disso uma muralha intransponível. Eu não posso me furtar em ter comunhão com esses irmãos. Porque Cristo, ele destruiu esse muro. Meus amados irmãos, o que nos salva não é ser presbiteriano. O que nos salva é ser de Cristo. E qualquer um, não importando o rótulo, presbiteriano, batista, luterano, não importa o rótulo. O que nos une não é o rótulo. O que nos une é Cristo. Eu sempre tenho dito, para alguns irmãos que insistem em construir muros, ele vai ter que conviver com a ideia de que eternamente ele vai conviver com aqueles com quem ele queria separação. Nós não podemos reconstruir muros ruídos, derribados por Cristo. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos estabelecer isso apenas na nossa igreja local e pensando na igreja de Cristo espalhada na terra, pensando num tipo de denominacionalismo, ou seja, no sentido de que as denominações são mais importantes do que a nossa comunhão. Claro que precisamos partilhar de uma fé genuína e de uma posição e uma postura bíblica conforme a Escritura Sagrada. Mas, meus amados irmãos, olhando mais especificamente para o texto, me permita dizer algo. Eu também não posso reconstruir muros entre igreja e Israel. Parou para pensar nisso? Eu não posso fazer isso doutrinariamente. Porque Cristo derrubou. E da mesma maneira como eu não devo construir muros na minha igreja local, muros com os meus irmãos espalhados pela terra, eu não posso construir muros entre nós e os nossos irmãos da fé que são biologicamente judeus. Eu não posso fazer isso, ainda que bem intencionado. Porque eu não posso desfazer a obra de Cristo. Eu jamais poderei fazer isso. Eu não tenho poder para isto. Nós precisamos olhar para o povo de Deus como um único povo, que abrange todas as nações da terra, incluindo Israel na Palestina. E todos nós somos o Israel espiritual de Deus, filhos legítimos de Abraão pela fé. O muro foi derrubado. Em quarto lugar, meus amados, nós também não podemos separar a nossa filiação para com Deus da nossa comunhão como família de irmãos. Não há a menor possibilidade, não há lógica nisso. Se eu digo que sou filho de Deus, como é que eu não tenho comunhão com os meus irmãos? Se eu digo que sou filho de Deus, como é que eu julgo e não manifesto amor por aquele que também é filho de Deus? Meus amados irmãos, a Escritura Sagrada nos mostra que o nosso amor para com Deus, a nossa convicção para com Deus, a nossa consciência de evangelho, ela se manifesta não apenas pelo falar de uma boa doutrina, mas do viver em comunhão com o povo do Senhor.
Meus irmãos, nós precisamos entender que se eu não amo ao próximo, eu não amo a Deus. Se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo, eu não amo a Deus. Se eu não perdoo ao meu irmão, eu não sou perdoado por Deus. Porque esta vida, ela se manifesta na nossa comunhão. É a nossa comunhão estabelecida na segunda tábua da lei, que aponta para a primeira tábua da lei moral. Por isso, irmãos, precisamos entender que se somos filhos de Deus, somos família do Senhor. São os nossos irmãos. Sim, eu sei, tem aquele irmão que é difícil, não é? Tem gente, como eu falava na época da minha infância, da minha geração vai entender. Tem irmão que é carne de tetel, né? Aquela coisa difícil. Mas eu não posso, de forma nenhuma, em nome disto, estabelecer divisão. Mas eu tenho que lutar para que tenhamos comunhão. Sabe aquele irmão que é chato, que às vezes ele tem uma atitude, sabe? Faz o seguinte, convide-o para almoçar na sua casa no dia de sábado. Não, vem almoçar em casa. É de graça, viu, irmãos? Não precisa pagar nada. Pode vir. E você é a mesa do Pai eterno. E em quinto e último lugar, meus amados irmãos, lembre-se que você é a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo traz muitos privilégios. Muitos privilégios. Lembre-se que quando você estiver aqui no culto, Deus sabe exatamente pelo seu Espírito o que você está pensando. Quando você estiver no seu trabalho, lembre-se que o Espírito Santo que habita em você sabe exatamente o que você faz por lá. Quando você está sozinho em casa, ou em qualquer outro compartimento, lembre-se que o Espírito Santo habita em você e ele sabe exatamente o que você anda fazendo. Ser a habitação do Espírito Santo é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Para que, de fato, tenhamos santidade de vida e, ao mesmo tempo, comunhão com o Senhor. Curvemos a nossa cabeça, eu vou pedir para que o nosso irmão Israel, por favor, meu irmão, suba aqui e ore ao Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nesse momento de culto, Pai. Que o Senhor seja elevado na nossa vida sempre. Que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor nos dê, Pai, uma boa semana, uma semana de bênção, mais uma semana de pensamentos, Pai, elevado ao Senhor. Obrigado pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Que o Senhor seja sempre a retidão no nosso caminho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos e te agradecemos. Amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, toda a obra do Espírito Santo que em nós habita, nós que somos feitos santuários do Senhor, estejam sobre a vida dessa pequenina igreja aqui reunida, sobre toda a pequenina igreja do Senhor espalhada por esta terra, até que Cristo volte. Ó Senhor, nós ansiamos para reencontrá-lo, por isso nós falamos, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Curve a sua cabeça e faça a sua oração silenciosa enquanto